Todos os cristãos têm o desejo de saber um pouco mais sobre as Escrituras. Por essa razão, nosso objetivo nessa playlist é fazer um breve comentário sobre uma passagem bíblica em uma linguagem clara, direta e acessível. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que postarmos novos vídeos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Existem muitas dúvidas a respeito do Salmo 91. Não há consenso a respeito do seu autor. Alguns atribuem a Moisés, outros a Davi. Há teólogos que defendem que ele foi escrito na época da peste enviada por causa da contagem do povo, feita por Davi. Existe também debate sobre a quem as promessas desse texto foram dirigidas. Alguns afirmam que elas foram direcionadas a Cristo e foram cumpridas na sua ressurreição e exaltação. Outros que elas se referem aos que creem em Deus. Apesar dessas divergências entre os estudiosos da Bíblia, o Salmo 91 é um dos textos mais famosos das Escrituras. Até entre os que não têm o hábito de estudar a Bíblia, encontramos muitas pessoas que conhecem vários versículos desse capítulo das Escrituras. Além disso, não são poucas as pessoas que usam esse texto como amuleto, deixando a Bíblia aberta na página desse salmo, por acreditarem que ele traz proteção para os moradores da casa. O Talmud babilônico refere-se a ele como uma canção contra ocorrências más ou como um cântico contra as pragas. Apesar da falta de consenso e o seu uso de forma controversa, é fato que esse salmo presenteia aqueles que vivem uma vida de comunhão com Deus com a promessa de proteção. Ele é uma meditação que apresenta Deus como o protetor dos fiéis. A essência desse texto guarda muitas similaridades com o Salmo 46. Este belo hino apresenta uma lista das principais dificuldades enfrentadas pelos crentes, bem como a proteção divina que estes recebem. O versículo 1 fala em habitar no esconderijo do Altíssimo, o que nos faz entender que é um local de moradia, onde permanecemos, onde temos compromisso. Não é um local que visitamos ocasionalmente. Essa de fato é a experiência de quem tem uma fé verdadeira. As palavras habita e sombra nos lembram segurança, paz e confiança. Deus é o nosso local seguro. Alguns estudiosos interpretam a literalidade do esconderijo de Deus como o Santo dos Santos do templo. Entretanto, se aplicarmos esse salmo para a nossa vida cotidiana, podemos entender esse esconderijo como um momento em que estamos em comunhão com Deus, conversando com Ele em oração. Muitos pagãos que viviam próximo a Israel chamavam seus ídolos de fortaleza e de castelo forte. É provável que, por esse motivo, no versículo 2, o salmista faz uma declaração a Yahvé, afirmando que o Senhor é o seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza e que confia nele. O salmista declara que a sua fortaleza e refúgio não é um ídolo do paganismo, mas o Deus vivo e verdadeiro. Termos militares são usados para apresentar Yahvé como Senhor dos Exércitos.
como protetor dos seus escolhidos em meio às guerras. Após essa declaração de fé, o escritor do Salmo amplia a promessa para todos que creem no Deus de Israel. Eles serão protegidos das ciladas humanas e das doenças. O versículo 3 é, em sua literalidade, uma promessa de providência divina para a proteção da vida natural, que vivia em constante risco em razão das guerras e doenças da época em que o salmista viveu. O laço do passarinheiro é uma metáfora para as armadilhas e os perigos criados pelo homem. Ele representa as maldades dos homens contra os homens. Já a peste perniciosa representa as calamidades naturais que não têm origem em atos e intenções dos homens. O texto original, escrito em hebraico, é traduzido literalmente pestilência das calamidades. São os elementos naturais que colocam a vida humana em perigo, tais como incêndios, enchentes, terremotos e principalmente as doenças. Entretanto, em tempos de avanço da medicina e relativa paz, essa promessa pode ser interpretada no âmbito da vida espiritual, como uma promessa de proteção das armadilhas que nos movem para longe de Deus e do contágio do pecado e do esfriamento espiritual. O versículo 4 é uma promessa que Deus guardará o seu povo e que estaremos seguros e protegidos. O salmista usa a figura de uma ave-mãe que reúne os filhotes sob suas asas, quando aparece algum perigo. A princípio, a ave pode parecer um símbolo de proteção pouco eficaz, mas as asas e penas representam o amor e o cuidado de Deus. O escudo e broquel são equipamentos de proteção na guerra. Eles representam a força e eficácia da proteção que temos estando sob os cuidados de Yahvé. Nesse versículo, o salmista retorna à metáfora militar. O broquel era um escudo pequeno e redondo, já o escudo cobria quase todo o corpo. O homem que conhece o Senhor e obedece os ensinos do Deus vivo tem a sua alma protegida pela verdade das Escrituras. No versículo 5, o terror da noite é uma referência às maldades e crimes que são mais praticados nesse período, como por exemplo furtos, assassinatos, traições, emboscadas, armadilhas e violências sexuais. Além disso, em tempos de guerra, os invasores podem se aproveitar da noite para atacar o inimigo despreparado, enquanto ele está dormindo. O salmista usa a figura da seta como um símbolo da violência da guerra. A palavra seta traduz um termo hebraico que significa flecha. É provável que o salmista está fazendo referência a um campo de batalha. A seta é um símbolo dos perigos que podem ferir um homem de forma inesperada. Em outras passagens bíblicas, as flechas representam os planos dos homens malignos e as palavras dos malfeitores. O versículo 6 parece ser um paralelismo poético do versículo anterior, reiterando os perigos do dia e da noite. Nós já comentamos sobre a peste no terceiro versículo. A peste que anda na escuridão também pode ser uma referência à morte dos primogênitos dos egípcios. A mortandade que assola ao meio-dia pode ser uma referência à peste, que veio em plena luz do dia para punir Davi pela contagem do povo. Também é possível que o salmista estava continuando sua referência ao uso das flechas em campo de batalha. Além dessas interpretações, temos as pessoas que entendem que se trata dos ventos quentes do deserto, que podem ser mortais nesse horário. O versículo 7 parece continuar a referência a um cenário do campo de batalha, ou de uma grande epidemia, onde vemos todos os dias muitas pessoas perdendo a vida. Em ocasiões como essa, milhares de pessoas perecem diariamente, mas, mesmo em situações dessa natureza, o servo do Deus vivo pode confiar que estará protegido. O versículo 8 é uma promessa que os ímpios serão punidos pelo mal que fizeram. Em outras palavras, é uma promessa que Yahvé também pune os maus. Esse texto pode ser uma referência à morte dos primogênitos dos egípcios, que foi uma punição aos opressores do povo de Deus e um marco para a libertação do cativeiro. O versículo 9, assim como os versículos 1 e 2, é uma declaração do salmista da sua fé em Deus. O versículo 10 provavelmente é uma referência às pragas que atingiram os egípcios, enquanto os filhos de Israel estavam seguros em suas casas. Esse texto também pode ser interpretado como a proteção que os escolhidos de Deus têm do pecado que assola a família dos ímpios. No versículo 11, o salmista faz referência aos anjos que guardam os escolhidos de Deus durante a vida. Alguns estudiosos afirmam que muitas coisas que atribuímos ao nosso subconsciente são, na verdade, ações dos anjos para nos proteger.
O versículo 12 prossegue com a ideia da proteção. Há muitos momentos onde vemos a intervenção divina em nossa vida e muitos outros benefícios que estão acima das circunstâncias e das nossas possibilidades. A pedra, nesse versículo, é uma referência ao pecado, ao perigo e às armadilhas dos homens maus. O versículo 13 é uma promessa de triunfo sobre as trevas. É provável que Paulo se refira a esse versículo em Romanos 16:20, quando diz que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O diabo é chamado de um leão que ruge, a antiga serpente, o dragão vermelho. O versículo 14 é uma promessa de que o homem que amar a Deus desfrutará da proteção prometida neste salmo. No versículo 15, Yahvé promete que o homem que o invocar será ouvido e terá respostas. Além disso, esse versículo afirma que ele terá livramento da angústia e na angústia. O que confia em Deus será honrado e exaltado. O versículo 16 é uma promessa que o homem que anda nos caminhos do Senhor terá uma vida longa, o suficiente para que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida, e que, quando partir, será salvo. O que você achou desse comentário bíblico? Algum outro aspecto desse texto que deveria ter sido incluído? Deixe nos comentários a sua opinião. Vamos fazer dos comentários desse vídeo um espaço para a troca de experiências e informações.